Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus amado, querido, santo, exaltamos a sua presença, Deus, glorificamos a Ti. Queremos Te agradecer por mais esse dia, Deus, pelo Seu cuidado conosco durante todo esse dia. Que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo, nos abençoando. Que o Senhor continue, Pai, nos guiando, direcionando as nossas vidas, Deus. Abençoe os nossos irmãos, Senhor, que estão por vir. Abençoe aqueles que ainda não conseguiram chegar ou que talvez não venham. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Deus, e livrar de todo o mal, Pai. Nós pedimos, Pai, uma noite abençoada, um culto abençoado, cheio da Sua presença, que possamos ouvir mais da Tua palavra e entoar louvores a Ti, de todo o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Glorificado seja. Aplaudamos, Senhor.
Desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deixa adorar porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê? Cadê o Deus, calma? Já subiu? Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por estarmos na casa dele, adorando o nome dele, crendo que ele continua trabalhando na vida de cada um de nós. As dificuldades se levantam, se apresentam, coisas surgem. E eu estava ontem conversando com uma pessoa, me mostrou um vídeo que eu fiquei meio apavorado. Mas a Bíblia diz que há necessidade que o escândalo venha, mas ai daquele por onde ele vem. Então, o que ensina para nós é que a gente tem que se preocupar para ele não vir por nós, mas que vai vir em vários lugares, para mostrar que o inimigo está atuando por aí afora. Mas a gente não pode ser pego desprevenido. A gente tem que olhar essas coisas, saber que elas existem, que vão acontecer porque há necessidade. Só que elas não podem influenciar a nossa caminhada. Eu não posso temer esse tipo de coisa. Porque quando a gente está firmado em Jesus, a gente conhece Ele, sabe o que Ele pode fazer, a gente tem força para caminhar. Mas se nós ficarmos olhando para situações ao redor, e essas situações acabam que dominam a nossa visão e traz um sentimento para nós que não é bom, que não nos ajuda, não nos fortalece. O que vai nos fortalecer é a gente continuar focado em Jesus, independente da dificuldade, porque todos tiveram dificuldade, inclusive quem andou com Jesus. Mas quem andou com Jesus estava com ele ali. Se eu for analisar num ponto de vista muito natural, nós hoje de repente temos mais fé do que os discípulos. Eles andavam do lado de Jesus, eles viam tudo que ele fazia, estava com ele ali todo o tempo. E nós não, nós acreditamos no que não vemos. Nós temos certeza de alguma coisa que não é palpável. Então, eu creio que nós temos a fé necessária, colocar em prática para que ela cresça, para que ela venha a dominar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa visão, porque a Bíblia fala que os nossos olhos, eles são luz, tem que ser luz.
E se os nossos olhos forem uma luz de um tamanho grande, olha como é que vai estar o nosso corpo. Agora, se os nossos olhos são treva, fica olhando só para coisa ruim, e se contaminando com isso, olha o tamanho da treva que vai entrar. Como é que a gente vai estar daqui a pouco? Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu dou um exemplo, que é fato isso. Anda do lado de uma pessoa positiva o dia inteiro, e no outro dia você anda do lado de uma pessoa negativa. Com certeza ele vai conseguir arrancar muita coisa que foi colocada em você no dia anterior. Então a gente tem que estar sempre, o tempo todo, vigilante em relação a isso, para que a gente não seja dominado por situações que se levantam ao nosso redor para tentar nos enfraquecer. Mostrar um quadro muito ruim para nós, um quadro feio, né? Mas que a gente tem certeza, o Deus que a gente serve, a situação que Ele tem preparada é muito melhor do que essa que se apresenta para nós. Temos que cultivar essa certeza dentro de nós. Eu vejo a igreja quarta-feira, eu não sei como é que tem que ficar domingo aqui, não estou aqui, mas eu vejo a igreja quarta-feira assim, ó, vazia. Eu fico meio que, o que o povo está achando de Jesus? O que eles estão entendendo? Porque eu não sei como é que a gente consegue se alimentar sem estar na presença de Deus. Por isso que a gente que está na presença, que está ali buscando, ali já, os problemas já se levantam, imagina quem não está. Aí daqui a pouco começa a estourar as bombas, aí faz os outros trabalhar mais que o dobro. Porque quando a gente não procura estar na presença de Deus ali firme, o inimigo está de olho. Primeira oportunidade que tiver, pode ter certeza. Essa semana eu falei para eu não falo só na igreja não, eu falo dentro da minha casa. Falei para o meu filho essa semana. Falei para ele, ó, eu tenho certeza, porque eu confio no Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele ouve quando eu falo. Tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. Deus vai tirar ela daí. Porque o médico falou, não tem previsão de alta não. Pode não ter para você, mas para Jesus tem. Falei para ela ontem, falei, não vai demorar muito não, você vai sair daí. Não vai demorar não. Pode ter certeza disso. E já tinha ido para o joelho, entrei no propósito. Quando foi ontem, já estava o quadro todo entrando no normal. A leucócito já tinha descido já, que estava em 49 mil, veio para 13. Mas vai voltar ao normal, abaixo de 10. E aí a massa subiu. O médico ficou surpreso. Como é que foi tão rápido? 3 dias de antibiótico. Parece até que é um antibiótico milagroso, né? Antibiótico faz milagre. E eu tranquilo. Mãe apavorada, pai apavorado, e eu tranquilo. Sabe o que dá essa tranquilidade? É a confiança. Quando a gente confia, a gente fica tranquilo. Se você confia, Deus age. Então, é o que a gente precisa exercitar, botar em prática. E eu falei para ele, isso aí, Deus permite que as coisas aconteçam, não é para a gente entrar em desespero não, nem para sofrer, para chegar para perto. Às vezes ele olha, está muito longe, tem que chegar mais perto. Então é um jeito que ele arruma de trazer a gente para a proximidade dele. Mas às vezes a gente tem que explicar isso às pessoas. E tem que abrir mão. Tem que abrir mão. A maior dificuldade que tem é as pessoas abrirem mão de algumas coisas em prol de alguma coisa.
É uma dificuldade tremenda. A gente sabe o que tem que fazer para o agir de Deus acontecer. Só que às vezes a gente não faz. A gente faz o trivial, né? O trivial a gente faz. Mas o sacrifício extra, pô, pastor, eu vou deixar de comer aquela minha picanha todo sábado. Eu gosto tanto. Vou ter que parar de comer aquela picanha por um mês. Vou ter que parar de tomar meu café da manhã, que eu tanto adoro. Adoro sentar na mesa com a minha esposa, tomar um café da manhã, depois sair para trabalhar. Mas se tiver que sacrificar, irmão, por uma causa, estou nem aí. Fico até 3. Já fiquei, quando eu estava na libertação firme, ficava 24 horas sem comer nada, por causa dos outros. Então, a gente conquista coisas abrindo mão de coisas. E é nessa situação que Deus conserta a gente. Eu aprendi muita coisa. Nesses momentos de abertura de mão, deixar de fazer isso, deixar aquilo para lá, deixar de ter isso. Sabe, largar algumas coisas que a gente acha que é muito importante para a gente. Quer ver uma coisa que arrebenta com o ser humano? É achar que é muito inteligente. Eu achava que era um cara inteligente. Quando eu vim para Jesus, que eu comecei a caminhar com ele, ele falou: não tem nada de inteligente. Tudo que está dentro da tua cabeça foi o que eu coloquei. Se eu tirar, tu fica burro, igual. E a gente às vezes acha que, por causa da gente, ficava tirando onda, pegava a petição lá no judiciário, começava a olhar as petições do pessoal, eu supervisionava as petições, começava a olhar, achava um monte de erro. Tinha petição que eu achava mais de 20 erros. Aí ficava lá debochando, aqui, achei a petição aqui com 15 erros, com 20 erros. Joga isso fora, faz outra. Isso não dava ninguém, não dá nenhum. O que leva a gente a entender que Jesus pode fazer tudo, ele é o dono da situação, ele é o dono da parada, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. E eu gosto pra caramba quando Jesus faz as coisas que assim é totalmente impossível de acontecer. Não tem como acontecer. Aí Jesus entra no negócio e muda a história do quadro. E treina a gente. A gente fica diferente. A gente aprende. Então, abra mão. Quer conquistar coisas grandes com Jesus? Abra mão daquilo que você acha que é impossível largar. Impossível. Mas se eu estou buscando algo que para mim também é impossível, eu tenho que abrir mão de algo que é impossível para conquistar aquilo que é impossível. E eu tenho certeza, tudo, ó, com o azar foi a mesma coisa. O azar foi até melhor, porque Deus falou até o prazo. Falou para mim, eu quero 3 dias para mudar o quadro. E estava todo o quadro todo ruim, já tinha tomado 2 bolsas e meia de sangue, com 2 anos e meio de idade, ficou quase o sangue todo no corpo. Tomou 2 bolsas e meia, todo mundo apavorado, o médico não sei o que, assustando, apavorando, que pode morrer, que pode... Não vai morrer não. Ah, tem que fazer colonoscopia, não vai fazer não. Se Deus falou que não vai fazer, não vai fazer. E não fez. Não fez e Deus falou 3 dias. E eu confiei, acreditei, fiquei esperando. Falei, só saio do propósito quando ele estiver alta. Segunda-feira de manhã, não saiu. Não, estou no propósito. Quando foi de tarde, liberado. Deu 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Segunda, saiu. Confiança. Confie em Deus. A coisa pode estar muito feia, muito ruim, o quadro horroroso, mas o que Deus quer é a nossa fidelidade. Acreditar nele. É o que está faltando muito hoje. Hoje estão acreditando em homens, deixando de acreditar em Deus. Quem criou o homem?
diabo não dá inteligência para ninguém, não. Não dá sabedoria para ninguém. Ele dá em Deus. O diabo ensina a roubar. O diabo ensina a desviar. O diabo ensina a fazer coisa errada. Isso ele sabe. Sabe bem. Então, vamos acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Dessa forma, a gente entra no versículo bíblico, quando Deus fala assim, ó, se você me negar aqui, no meio dos homens, eu vou te negar lá em cima, na presença do meu Pai. Aí a gente fala, não nega Deus não. Não nega Deus. A gente nega. Às vezes involuntário, às vezes por inocência, a gente nega. Quando a gente não acredita tanto como deveria acreditar. Às vezes acredita mais na medicina. Mas o médico deu um remédio, por isso que curou. É mesmo? E por que deu um remédio para o outro e não curou? A gente tem que ter certeza. Tem passagem bíblica que ensina a gente a tomar decisões. Às vezes a gente leva primeiro no médico para depois orar. Tem que ser o contrário. A gente primeiro tem que orar, entregar nas mãos do Senhor, depois a gente pensar na medicina, no médico. A primeira hora. Mas está passando mal, está quase morrendo. Vai orando dentro da ambulância. Vai orando, entrega no Senhor. Quando chegar lá de repente, quando o médico abrir a porta da ambulância para estar sentado. Estou bem. Vai fazer os exames, mas não morreu. Podia ter morrido. Então essa é a certeza que a gente precisa cultivar dentro de nós. E o Deus que a gente serve, Ele está o tempo todo junto com a gente. Onde a gente estiver. Amém? Participar do dia das ofertas. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Às vezes as situações elas se levantam e a gente... Mas Deus nunca vai pegar a gente desprevenido. Deus nunca vai deixar a gente ser pego desprevenido. Avisa antes. É como se fosse... Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Quem quiser ir abrindo, pode ir abrindo aí. Mateus capítulo 17. Versículo 14, capítulo 17 de Mateus, versículo 14. Vamos orar pelas ofertas? Presente seja para o Senhor, Deus amado e santo. Queremos agradecer, Deus, em primeiro lugar, pela tua santa e poderosa presença. Senhor, ajuda, orienta cada um de nós, Deus, para usar os recursos que o Senhor tem enviado para nós com sabedoria. Sabemos e temos certeza, Deus, que esses recursos chegaram até nós, porque o Senhor proporcionou trabalho, saúde, tempo, tudo controlado pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos orienta e nos ajuda, nos fortalece, para que tenhamos esse entendimento. Se ainda existe alguém entre nós que precisa de uma porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, toma esse irmão, essa irmã e direciona, Senhor, para que ele conquiste uma vaga de emprego, para que ele tenha um equilíbrio na sua vida financeira e possa arcar com seus compromissos, suas obrigações, porque é digno de um servo do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, e as empresas estão disponibilizando vagas de promoções para aumento de salário. Ajuda os teus filhos, orienta e mostra os teus filhos como as pessoas certas e capacitadas para ocuparem essas vagas. Aqueles que têm processo na justiça, Senhor, toca nos juízes e embargadores, para que eles peguem esse processo, tragam acima
e dê sentença de causas grandes dos teus filhos, para que eles também possam pegar esse recurso, quitar compromissos, suas despesas, equilibrar, Senhor, as contas da sua casa e fazer aquilo que é de direito de um servo do Deus Todo-Poderoso. Entregue em tuas mãos, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, aquele também que não pode participar hoje, Senhor, mas que ele tenha, Senhor, entendimento do que representa esse momento, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo é a pessoa capacitada para orientar cada um de nós em relação a esse momento, Pai. Porque nós temos certeza que o Senhor não quer o nosso dinheiro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas temos uma fidelidade contigo. O que é nosso, o que é teu, é teu. E nós estamos apenas devolvendo aquilo que não é nosso, Senhor, que é teu. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente recebendo o seu envelope para abençoar a sua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor Jesus, que traz conforto, que renova e que fortalece o nosso interior. Ele é perfeito para a gente enfrentar as nossas lutas do dia a dia. Mateus capítulo 17, versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Olha isso, eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, eu imagino o rosto de Jesus como é que ficou: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Não sou eu que estou falando não, quem falou foi Jesus. Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Aí imagina a cara de Jesus de novo. Aí Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Só até aqui. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Pedir, Deus, que o Senhor traga sabedoria do alto para cada um de nós, nos orienta, para que a gente possa sair daqui hoje com certeza no nosso coração que Tu és um Deus poderoso que transforma qualquer situação. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor restaura, renova, o Senhor muda a mente, Pai. O Senhor muda o interior, o Senhor tira a enfermidade crônica, Senhor, e deixa o corpo sarado. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai. Nós temos certeza disso, Senhor. As adversidades podem se levantar ao nosso redor, as muralhas podem crescer, mas da mesma forma, Senhor, que o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor vai nos orientar para derrubar as muralhas que se levantam ao nosso redor. Todo impedimento, Senhor, às vezes no trabalho, na vida profissional, na própria saúde do corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se tem alguém aqui hoje que está com enfermidade no corpo, Pai,
Eu clamo pelo teu poder de cura. Eu creio que amanhã, essa enfermidade já não existe mais. Porque o Senhor é o Deus da cura. O Senhor pode todas as coisas. Mesmo que a pessoa não creia, o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o dono de tudo. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, se alguém hoje aqui tiver com alguma enfermidade no corpo, que não sabe nem o que é, nem os médicos sabem o que é, mas que haja cura, Senhor. Da mesma forma que o Senhor curou aquela mulher aquela vez, que eu chamei à frente para a oração e ela não veio. E o Senhor mandou eu falar que mesmo ela não vindo à frente, o Senhor ia curar ela no caminho da igreja até a casa dela. E uma semana depois ela deu testemunho de que ela tinha sido curada da dor de cabeça. E nunca mais teve. O Senhor era o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Deus. E o Senhor será o mesmo Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, em tuas mãos cada um de nós que estamos aqui essa noite. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. Não viemos apenas pela nossa vontade. Porque às vezes a nossa vontade era ficar em casa. Assim. O tempo está frio. Noite fria. Mas nosso coração nos conduziu até aqui. Porque eu tenho certeza que a palavra, Senhor, vai trazer algo de novo e de renovo para o coração de cada um que está aqui nessa noite. Entrego tudo em tuas mãos. Somos ovelhas do teu rebanho, soldados do teu exército, e cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Te agradeço já por tudo que vai acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: esse homem já tinha levado o filho dele. Presta bem atenção no que eu vou falar. Esse homem já tinha levado o filho dele para os discípulos orarem, crendo que os discípulos iam curar o filho dele. Por que ele tinha essa convicção? Porque eles andavam com quem? Andavam com Jesus. Então eles tinham essa ideia de que aqueles homens poderiam curar o filho dele. Levou. O que aconteceu? Não curou. Qual seria o pensamento de alguém que verdadeiramente não está convertido? Os discípulos andam com ele. Levei para eles curarem. Eles não curaram, ele está ensinando o que para eles? Não aprenderam nada. Não tem poder para curar. Mas o cristão convertido, ele pensa diferente. Ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o impedimento. Ele olha para aquele que pode fazer tudo mudar. Ele põe o foco do cristão, é o que eu falei. O nosso foco tem que ser em Jesus. Não interessa o que está em volta. Não interessa. O que interessa é a certeza do meu interior que eu sirvo a um Deus que pode transformar, que pode curar, que pode libertar, que pode mudar a história. Então, ele fez o quê? Ficou decepcionado? Não. Ele esperou a oportunidade. Quando veio o principal, ele falou: vou lá, vou levar ele. Porque ele vai curar. A certeza, como é que o senhor tem certeza disso, pastor? O que o primeiro versículo fala? Que quando Jesus chegou junto com a multidão, veio um homem e fez o quê? Se ajoelhou os pés dele. Naquela época, uma pessoa se ajoelhar, só se ajoelhava na presença de um rei, do imperador, de alguém muito importante, de alguém muito poderoso, de alguém que pudesse fazer muita coisa. Não podia fazer tudo, mas podia fazer muita coisa. Podia mandar prender, mandar soltar, mandar matar, podia mandar levar dinheiro,
Podia mandar colocar em posição estratégica, podia dar uma cidade para aquela pessoa tomar conta como governador, mas não podia curar, mas não podia libertar, não podia mudar a vida espiritual de ninguém. E o homem se ajoelhou aos pés de Jesus. E aí, Jesus pergunta: mas o que está acontecendo, meu filho? Não, porque eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos, olha que vergonha, para os seus discípulos curarem ele, e eles não conseguiram. Aí foi quando eu falei: imagina a cara de Jesus. É igual chegar para mim e falar assim: pastor, eu trouxe um endemoniado para o diácono no seu orar, o diácono ficou apavorado. Não botou nem a mão, ficou com medo. Eu imaginei o rosto de Jesus quando falou, eles não curaram. Jesus até automaticamente pensou: aprenderam o quê? Nada. Por isso que às vezes eu chamo a atenção para a visão espiritual. Porque você, numa situação, a primeira coisa que você tem que apurar é a sua visão. O que você está vendo? O que está acontecendo? Tem algo de errado? Tem. Os discípulos, eu vejo às vezes umas situações assim. Jesus estava no meio da multidão, 5.000 pessoas. E aí veio uma mulher que estava há 12 anos, uma hemorragia, porque não é um fluxo de sangue, é uma hemorragia. E ela entra no meio da multidão de 5.000 pessoas, consegue furar aquela multidão. Eu imagino que ela veio por baixo, né? De joelho andando, passando por baixo de todo mundo, porque por cima não tem como. Tocou em Jesus, e Jesus pergunta para o discípulo: quem me tocou? Ficou todo mundo olhando para a cara do outro. Aí um que mais esperto: não, mas mestre, uma multidão dessa de 5.000 pessoas, como é que o senhor quer que a gente saiba quem tocou no Senhor? Mas ela não deve ter tocado assim. Ela deve ter tocado e segurado na orla do manto dele. E Jesus falou: mas tocaram em mim de forma diferente. Porque saiu virtude, saiu cura, saiu libertação, saiu renovação. Saiu. Então não foi apenas um empurrão, um encostão. Foi um toque diferenciado. Às vezes é isso que precisa. E como é que a gente dá um toque diferenciado em Jesus? Fazendo coisas diferentes daquilo que nós fazemos. Sacrificando de forma diferente. Abrindo mão, como eu falei no começo. E Jesus olha e fala: está diferente. Quando o homem falou isso para Jesus, eles não conseguiram curar. Não conseguiram libertar o garoto. Por quê? Será que eles viram Jesus fazendo jejum? E por que não aprenderam? Por que não analisaram? Peraí. Ele ora e jejua. Por que a gente vai ser diferente? Por que a gente só tem que orar? Isso é ensinamento para nós. Tem determinadas situações na nossa vida que tem que ter um sacrifício maior. Tem que ser algo maior. Não pode ser o trivial, como a gente faz normalmente. Você tem que... É mais, é igual a comparação. Oração e clamor. Olha, oração e clamor. Diferente. Senhor, não aguento mais, estou desesperado. Me dá uma direção, me diz o que eu tenho que fazer. Fala comigo, Deus. Não é oração. Ô Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Me ajuda aqui, me orienta, não deixa acontecer aquilo. É diferente. Então, Jesus vai, não conseguiram, traz o garoto aqui. Aí deu uma outra aula. Traz o menino aqui. Deu uma ordem e o demônio foi embora. O demônio saiu. Aí imagina o rosto dele de novo. Olhou para eles. E aí? Aí foi quando ele fala: até quando vocês acham que eu vou ficar com vocês?
Até. E aí, pegou pesado, né? O pastor pega pesado às vezes, mas ali Jesus pegou mais pesado ainda. E falou assim: vocês são uma raça muito ruim. Vocês são malvados. Por que chamou eles de malvados? Porque eles sabiam fazer, sabiam o que tinha que fazer, já devia ter visto, não aprenderam, não colocaram em prática, e a pessoa precisando. Então a Bíblia fala que aquele que sabe fazer, pode fazer e não faz, ele é pior do que o ímpio. Se eu sei fazer, tenho como fazer e não faço, eu sou pior que o ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ou mundano, né? Vou botar mundano, porque o ímpio é pior ainda. O mundano é mundano, ele não sabe fazer. O ímpio sabe fazer e não faz. Então, a gente precisa olhar para essas passagens e entender que tem coisas na vida da gente que precisam um sacrifício maior. Não dá para ser só aqueles que a gente faz. É igual o cara que tem uma empresa, a empresa está quebrando. Fui na empresa do amigo meu semana passada, ele falou: Alex, acho que eu vou fechar. Eu falei: por quê? Não, porque tá assim. Eu falei: vem cá, vamos sair daqui. Saí de perto dos empregados dele, vamos pra cá. Fui lá pro corredor. Falei: olha só, você tem que começar a comprar só o que está vendendo. As porcaria que não vende, você não compra nada, irmão. Vai vendendo o que está aí e deixa faltar. Se chegar alguém que perguntar: ah, está faltando isso aqui, mas isso aqui vendia 2, 3 por mês. Tu tem que ter outro que vende 10, 15, 20 por dia. É assim que tu vai conseguir levantar. E daqui a 3 meses, não faz despesa alta, não faz conta alta, não faz duplicata alta. Ele ligou para mim: eu estou querendo comprar uma coisa aqui, está dando isso aqui, está dando tanto, corta pela metade. Ué, se o cara pode entregar para você amanhã, depois da manhã, semana que vem, para que tu vai comprar 10 se tu não vende 10 por dia? Corta. Às vezes tem coisas que a gente também precisa cortar, para não quebrar, para não falir a nossa vida espiritual. A gente precisa tirar pensamento, atitudes, tem que mudar, tem que aprender. Sacrifício: ah, eu estou com uma situação que eu não sei como é que eu vou resolver, já orei, e Jesus está dizendo: cadê o plus, cadê o extra? Aí vem ali o versículo e fala: ó, tem que orar e... ah, mas eu nunca fiz jejum, será que eu vou aguentar? Eu sou diabético, será que eu aguento? Sim. Eu sei que eu já fiquei 24 horas sem comer e sem beber nada, e não morri, estou vivo. Mas resolveu. Quando eu fui lá na parada, deu tudo certo. Foram 5 sacos só de bagulho: olho de boi, elefante não sei de quê, taça de esoterismo, tudo escondido. Deu 5 sacos enormes de bagulho. A casa chegou a ficar leve. O quarto fedia podre. Não tinha nenhuma carniça lá dentro, não tinha nada. Nada. Mas às vezes, a gente precisa ter uma visão meia louca que o Espírito Santo dá pra gente fazer algumas coisas, e às vezes, eu não sei, na verdade eu não sei porque eu vou falar isso, mas vou falar. Às vezes Deus dá uma visão pra gente fazer alguma coisa e a gente analisa e diz: isso é doideira, isso é da minha cabeça, não vou fazer não. Sabe o que Deus mandou fazer nessa casa? Lá nesse quarto, olha lá, fui lá, olhei tudo. Não tinha nada, tinha um freezer no canto, tudo congelado. Carne congelada, igual pedra. Meti a cara dentro do freezer, cheiro de nada. Olhei dentro do quarto, não tinha mais nada. Aí Deus falou: tira todo mundo aí. Sai todo mundo aí. Fica só você. Bota a mão assim. Tá. Eu igual um maluco. Assim mesmo. Bota a mão. Agora vai assim na parede e faz assim, ó. Vai raspando assim, ó. Limpando em volta da parede assim, ó. Vai rodando, e da porta tu joga tudo para fora. E pastor, o senhor fez? O senhor é maluco, é doidão, né? Fiz. Exatamente como ele mandou.
O que aconteceu? No dia seguinte a mulher liga para mim, vamos embora, tirando aquele saco de bagulho todo. A mulher ligou e falou assim, o cheiro de podre sumiu. Sumiu do quarto. E ela perguntou, eu perguntei para ela assim, quem é que mora? Quem ficava nesse quarto aí? Ela falou, é minha avó que morava aí. É mesmo, né? Tua avó fazia o quê? Eu já sabia o que ela ia responder. A minha avó era envolvida com um negócio de espiritismo. O demônio que estava ali estava fedendo muito, hein? Porque eu não senti nada não, quem sentia era ela. Eu não senti não. Mas quando eu fui para lá, eu estava de jejum desde de manhã. Naquele dia eu me lembro bem como se fosse hoje. Eu só fui comer alguma coisa, beber alguma coisa, eram 10 horas da noite. Do dia anterior, eu estava de jejum já. Só comi. E eu de vez em quando fazia essas estripulias. E a Denise ficava desesperada. Porque eu não bebia água, ela falava, o rim. Eu falei, deixa que o meu rim, Jesus está cuidando. Eu cuido das coisas dele e ele cuida da minha. Mesma coisa eu digo para você. Quando você cuida das coisas de Deus, fique tranquilo que ele está cuidando das suas. Só faça aquilo que ele determinar. O que ele não determinar, não faça. Traz o garoto. Trouxe o garoto. Jesus orou, o demônio foi embora, o garoto ficou curado. Aí pergunta para Jesus por que ele falou, se a fé de vocês fosse do tamanhozinho do grão de mostarda, e vocês colocassem essa fé em prática, exercitando aquilo que eu tenho ensinado para vocês, vocês não estariam nessa vergonha, passando essa vergonha agora. Foi preciso o mestre que ensinou a eles, e eles caminhavam, fazer diferente, para eles olharem e dizer, tem que fazer assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a situação ela se apresenta para nós. Aparentemente, ela pode ser uma situação impossível de resolver. Posso até pensar na medicina naquela enfermidade, mas antes da medicina, eu vou ter certeza que Jesus já botou a mão. Você tem que ter certeza que Jesus botou a mão, e o que ele determinar para fazer, o que ficar no seu coração, faça. Ah, Jesus mandou orar todo dia de noite por aquela enfermidade, faça. Na mesma hora que eu tive a notícia, eu não brinco com essas coisas não, eu levo a sério. As coisas de Deus eu levo muito a sério, porque eu sei o que ele fez na minha vida, coisas que eu já vi ele fazer na vida de pessoas, e sei o que pode acontecer se ele não fizer. Eu tenho certeza disso. Quando a notícia caiu, pá, eu estava do lado do telefone, não foi nem para mim, eu estava do lado ouvindo, na mesma hora, não falando com ninguém, levantei, fui para o quarto, pum, joelho no chão. Isso mostra o que para Deus? Dependência, reverência, certeza. Mas não, às vezes a gente recebe a notícia, a coisa acontece e a gente fica agindo de forma normal, como se nada tivesse acontecendo, tivesse tudo normal. E não é normal. Coisas anormais não são normais. Nós precisamos entender isso. O mundo espiritual, ele funciona dessa forma. Coisas anormais não podem ser tratadas como coisas normais, porque não são. São coisas estranhas. Às vezes uma enfermidade que aparece, às vezes uma dor, às vezes algo que, mas vai no médico, mas não tem nada. Caramba, se vai no médico e não tem nada, só pode ser o quê? A coincidência? De repente você fala isso para uma pessoa que nem conhece Jesus, que nem gosta muito de Jesus, que nem tem intimidade com Jesus, e a pessoa vai dizer, esse negócio é espiritual. Mas caramba, como é que a pessoa que não conhece Jesus está falando que é espiritual e o outro que conhece não está vendo? Não consegue enxergar, não consegue entender. Porque na verdade é o que eu falei, se junta o povo em oração, meu irmão, tem quem resiste. Tem.
A igreja, quando se junta em oração, por isso que a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não tem como. Mas isso, para a gente entrar nessa visão, nós precisamos fortalecer a nossa fé, ter certeza que Deus pode. Sabe por quê? Deus usa situações para mudar a gente, para mudar nosso entendimento, para mudar a nossa convicção, nosso interior, para mudar o nosso interior, para criar em nós. Porque eu digo para as pessoas, gente, fica focado. Por que eu digo fica focado? Porque se eu ficar assim, ó, eu estou me contaminando, eu vou enfraquecer, porque eu tirei o foco. Eu não estou olhando para Jesus, eu estou olhando para tudo que está acontecendo ao meu redor. O que vai acontecer comigo? Se eu ficar vendo só notícia mentirosa na televisão, que nem hoje está assim, né? Tu não pode ver mais jornal nenhum, porque se tu vê, tu não vai nem dormir direito, né? Ou então tu vai achar que o país está numa maravilha quando está de cabeça para baixo. Não pode ver. Televisão vai se contaminar. Mas eu fico lá vendo o Jornal Nacional, o RJTV, não sei o que, fico lá vendo. E quando eu sair para trabalhar, eu já vou sair derrotado. Porque é tanta desgraça, tanta coisa ruim, que tu já vai sair. Agora vem coisa boa. Bota a visão em coisa boa. Foca em Jesus, foca nas curas, foca na libertação. Lembra daquele amigo, lembra daquela situação lá atrás que aconteceu contigo, que Jesus foi, trabalhou e a coisa aconteceu, o milagre aconteceu, houve transformação, houve cura, houve renovo. Quantas pessoas viram aquilo? Quantas pessoas viram? Vai morrer, não vai, vai morrer, não vai, vai morrer, não. Amigo meu falou para mim semana passada, falou, Alex, vou te falar uma coisa. Ele, toda vez que ele me vê, ele é filho de um amigo meu, na verdade sou amigo do pai dele. Eu vi ele pequenininho, mas está com 40 e poucos anos já, 45. Aí me abraça, não, você tem que dar um abraço. Aí me dá um abraço. E aí, como é que está você? Está tudo bem? Então, rapaz, eu começo a falar de Jesus para ele, ele fala assim, ó, vou te falar, eu não acreditava que eu ia ficar bem de novo, não. Eu só acreditei porque você falou para mim. Eu falei, eu lembro direitinho que eu falei com você, lá no hospital. Eu vi você de fralda. Andando de fralda e andando com o fisioterapeuta segurando e não conseguia andar direito, todo torto, todo mambembe, ficou com vergonha. Eu falei, não esquenta a cabeça comigo não. Eu falei, falei assim, olhando nos olhos dele, falei, eu vou ver você normal de novo, como você era antes, em nome de Jesus. Ele falou, foi aquilo que você falou para mim naquele dia, que eu acreditei e comecei a fazer a fisioterapia com mais vontade. Primeira vez que ele correu na areia da praia, ele mandou o vídeo para mim. Olha aí, ó. Olha aí eu correndo aí na areia da praia. Tá bem, tá normal. Mas o que? Fortaleceu a fé católico. Mas tive que fortalecer a fé dele para poder acreditar que aquilo poderia acontecer. Porque aos olhos dele era impossível. Não tinha como reverter. Foi um AVC brabo, um isquemia. AVC isquêmico. E novo é pior do que velho. Novo é pior do que velho. E voltou. Está normal. Então essas coisas é que motivam a nossa fé. E a gente não pode esquecer disso. Na caminhada desses anos todos, quantas coisas desse nível eu já vi. Ah, pastor, então por isso que a sua fé é forte, por isso que eu tenho essa certeza toda. Por que tu não faz a mesma coisa que eu? Porque eu estou falando para as coisas boas que Jesus já fez. Não lembra delas? Cada um aqui tem no mínimo 2 experiências com Deus. Ah, não tenho 10 não, pastor, eu tenho só 2. Lembra das 2. Livramento. Às vezes eu me lembro de coisas que às vezes não era nem convertido ainda. Deus já estava me dando livramento. Uma vez o cara falou que ia dar um tiro na minha cabeça. Ele não deu, porque eu estou aqui, né? Se ele tivesse dado, tinha alguma coisa estranha. Não acredito aí que de repente se tivesse dado, Jesus tinha dado um jeito. Porque Deus não era que eu era que falei também. Mas eu nem era convertido, ele já era.
Vê como é que Deus cuida da gente, mesmo antes da gente vir para perto dele. Fica guardando a gente, livrando do mal, livrando do perigo, livrando da morte. Mas enfermidade que surge, do nada, surge um negócio meio doido. Você vai no médico, não tem nada. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram: rapaz, eu estou com um negócio aqui que eu vou no médico e ninguém descobre o que é. Mas como assim? Como é que não descobre? A medicina tão inteligente, tão esperta, a tecnologia da medicina que faz não sei o que bota uma... A medicina está tão avançada, que o médico nem examina mais os outros. É tudo no olhômetro. Ele não examina mais, ele lê a pessoa. Ele olha para você e fala assim: ih, tu tá com um negócio aí, não ainda, tá com um negócio aqui na perna, tá no olho, pô. Como é que consegue fazer isso no olho? Antigamente o cara apertava a gente, né? Tá doendo aqui? Tá doendo, doutor. Eu falei, tá apertando por quê? Mas ele queria ver a profundidade da dor, onde é que estava, se era muscular, se era mais para dentro. Mas hoje não, hoje é no olhômetro. A mesma coisa que a gente fala a Bíblia. O cara fala: ah, mas eu leio Bíblia, pastor. Isso, tu lê, tu não examina não. Tu lê. Porque se você examinasse, você guardava. Eu tenho uma certeza absoluta que o médico que examinava as pessoas antigamente, se os médicos de hoje forem tentar examinar, eles nunca vão chegar perto do exame do médico do antigo. Nunca. Sabe por quê? Porque o toque é diferente do exame. Eles estão acostumados a ler. O exame é diferente. Quando a gente está acostumado a ler Bíblia, é uma coisa. Quando você examina, a coisa fica na tua mente. Você consegue guardar o entendimento. Você consegue buscar uma visão dentro daquele entendimento. E isso gera em nós uma certeza absoluta do Deus que eu estou falando. Não interessa o que está acontecendo. Eu falo para as pessoas: não interessa o que está acontecendo. Ah, mas vai morrer. Não interessa. O médico falou que vai morrer. Jesus falou que vai morrer. Não, então espera ele falar. Quando ele falar, aí não tem jeito. Tem um médico que dá jeito. Se o médico falar que vai morrer, Jesus dá jeito. Mas se Jesus falar que vai morrer, não existe médico no planeta que vai dar jeito. Só ele que falou para Ezequias: ô, prepara a tua casa aí que tu vai embora, irmão. Prepara aí que tu vai embora. E aí Ezequias fez o que? Chorou e pediu a Deus para lembrar dos feitos dele, quando ele era obediente, quando ele andava na frente, Deus dava as coordenadas. Aí Deus falou: eu lembrei de você. Realmente você foi um cara que se corrompeu e tal. Vamos te dar mais 15 anos de vida. Volta lá, Isaías. Fala para ele que ele não vai morrer agora não. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. Só ele que mudou. Mais ninguém. Agora, a gente acreditar em coisas que a gente está passando ou que estão surgindo na nossa vida e que isso vai ser impossível de retroagir, de retroceder esse quadro, acabar com isso, isso não pode passar na cabeça do cristão. Pode. Porque ou eu creio 100% no Deus que eu sirvo, ou então não creio nada. A Bíblia fala isso. Seja quente ou seja frio. Morno não. Então, a gente tem que buscar o quê? Ser quente. Sou quente. Não sou não, eu sou... Não, então não quero, eu quero ser frio. Sou frio. Estou frio, tá, Jesus? Porque aí ele vai esquentar. Vai ensinar, vai doutrinar, vai capacitar, vai guiar. Fé é um negócio muito importante. É uma palavrinha tão pequenininha, 2 letrinhas só. Mas tem um poder de transformação imenso que a gente não tem noção. Quando o exagero fala ali, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você tiver certeza disso, você fala para esse monte: sai daqui e vai para lá. E ele vai. Porque é através da fé. A mulher ficou curada através da fé, da hemorragia. O homem levou o menino, ficou curado o menino, liberto,
Através da fé. O médico falou lá para minha nora que ela escutou, né? Falou para ela, não escutou conversando lá. Aí falou, e o quadro, esse quadro que ela teve aí, essa convulsão, é coisa do demônio mesmo. Essa convulsão que ela teve aí, isso aí é epilepsia. Eu falei, sabe de nós, inocente. Não tem nada disso. Aí foram fazer os exames e tal, leucócito lá em cima, a inflamação violenta no sangue, tem que convulsionar mesmo. E a sorte foi que aconteceu isso. Porque aí viu, correu com ela para o hospital, já começou a entrar logo uma medicação na veia, mas o médico o diabo já trabalha, né? Epilepsia, eu não sei. Aí já começa, né? O tal do já começa, né? Que eu tenho uma raiva desse troço. Já começa, porque a minha tataravó era epilética, é problema dela, pô. Problema dela. Porque é genético, rapaz. Teu DNA hoje é de Jesus. Teu DNA hoje é dele. Então, começa com esse negócio, porque a minha bisavó teve, a minha avó teve, a minha mãe teve, eu vou ter também. Não vou ter nada, rapaz. Não vou ter nada. Vai fora. Porque a gente começa a determinar coisas influenciado pelo que está na mente. E que não é de Deus, que não é Jesus que falou. É coisa natural. Natural. E a gente tem que aprender a começar a sair do natural e entrar no sobrenatural. E Deus trabalha no sobrenatural. Natural quem trabalha somos nós. Mas através de quê? Através da fé. Levou? Ficou curado. Jesus ensinou. Isso aí não sai assim. Você tem que orar e jejuar. Você tem que orar, fazer o feijão com arroz. Mas você tem que dar um plus. Você tem que sacrificar mais um pouco para poder a coisa acontecer. Pastor, eu gosto tanto de comer pizza sexta-feira. Toda sexta-feira eu como pizza. E se tirar a pizza de mim eu morro. É isso que você tem que parar de fazer. Não é? Então vou fazer o jejum, pastor. Eu vou fazer o jejum grande, é mesmo? De meia-noite até as 8 da manhã. Eu tô acordando às 8h30. Eu tinha um amigo que fazia assim. Então eu faço jejum, estou sempre fazendo jejum. Eu digo, esse jejum que tu faz aí, meu irmão, eu faço há 60 anos. Da hora que eu durmo até a hora que eu levanto, eu não como nada, irmão. Se tu consegue comer dormindo, eu não sei como é que tu consegue fazer. Eu não consigo. Então é o jejum, né? De meia-noite, que hora tu dorme? Eu durmo 11h30, meia-noite, 15 para meia-noite. Tu fica em jejum até de manhã. Até que horas? Até às 7 eu levanto. Legal, que jejum bom é esse, cara. Por que tu não faz jejum de sono? Fica acordado. Em vez de dormir meia-noite, tu vai dormir às 3 da manhã, que nem vez eu durmo 3 horas da manhã, às vezes. 3h30, 2 e tal. E agora está acontecendo um negócio engraçado. Vou dormir 2 horas da manhã. Boto o relógio para despertar às 7. Quando é 6 horas, o olho abre. Tum. Digo, o que é isso? Aí eu levanto, vou lá, olho o relógio. Eu podia ter dormido mais meia hora. Viu? Aí já levanto, acordo, vou resolver as coisas. Então, Deus vai trabalhando no nosso interior. Vai mudando a nossa maneira. Porque se você quer ser diferente, você quer ter atitudes diferentes, Deus vai te capacitar para você começar a fazer coisas diferentes, para ter resultados. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Não vai mudar nada. Eu gosto tanto, pastor, de ir lá no Siri, comer aquele risotão do Siri, não do Siri, não, tem uma maneira. Eu gosto tanto de comer aquele camarão, chiclete de camarão, lá do Lagostini. Eu também gosto. Não vai. Vale a pena sacrificar? Eu me lembro, estou brincando aqui, mas aconteceu comigo.
Eu estava num processo com meu filho, lá na polícia, e eu falei, nós vamos ganhar esse processo. Eles queriam excluir ele na época. Eu falei, duvido. Entrei no propósito, toda vez que tinha audiência eu estava em jejum. Nem fui eu que fiz o processo, pedi um amigo meu para fazer para não envolver emocional. Eu falei, não quero fazer, porque advogado não advoga em causa própria. Porque tem que tirar a emoção, tem que ser só a razão. Fui para a audiência, estava em jejum. Aí, vamos fazer um lanche? Eu quero. Porque ele já tinha visto uma situação dessa comigo, nós fomos num processo lá em Minas, e eu estava sentado no canto lá, na cadeira, assim, quietinho na minha, cabeça baixa, estava até orando. Tinha que resolver um processo lá em Belo Horizonte. Aí o cara, depois ele me falou, o cara perguntou para ele assim, o que ele está fazendo lá? Sentado. Aí ele falou para o cara, ele está orando. E vai resolver. Ele sabia que eu estava em jejum. E a gente resolveu a situação daquele processo lá em Minas. Aí agora foi o processo do Pedro. Aí eu fui em jejum. Olha, presta bem atenção no que aconteceu para você ver como é que Deus é detalhista. Cheguei lá, fiquei lá atrás, na última fileira. Na audiência. Orando, ele foi lá e falou, fala isso. O cara vai falar disso, fala isso. Fiquei lá atrás, não podia falar, quem tinha que falar era ele. Aí o cara falou lá, que reconheceu pelo tênis, pela cor do tênis, né? Aí eu falei para ele, questiona isso, porque fala para ele, o que ele quer dizer, se tiver 3 pessoas com o mesmo tênis, foi os 3 então, né? Ou ele sabe quem foi o que pelo tênis. Ele olhou o tamanho do tênis. Bom, aí o juiz falou, pô, só pelo tênis, pelo amor de Deus, que é isso, tá maluco? Aí ganhamos. Aí quiseram comemorar. Mas antes de ir para lá, do lanche, ele falou assim, não, vamos fazer melhor. Vamos lá no Siri, na ilha. Falei, Jesus do céu, isso é maldade. Chegaram lá, pediram o quê? Aquele risotão. Pediram um risotão, desse tamanho. E eu lá na mesa, olhando o risoto. Pô, não vai comer não, nem um pouquinho, nem uma colher, vai tomar nem um refrigerante. Falei, tá tranquilo, tô bem pra caramba. Vamos pra audiência. Ganhamos. Ih, pastor, o senhor perdeu o risotão, hein? Pela audiência, vai perder o risotão. Voltei pra casa. Cheguei em casa, recebi o telefonema do irmão. Você já deve até saber quem é. Recebi o telefonema da irmã. A irmã falou assim, pastor, vem jantar aqui em casa que eu fiz uma comidinha para nós aqui. Eu falei, opa, vou lá comer uma batata, uma carne assada, né? Na cozinha pra caramba. Vou lá comer uma carne assada, né? Lembra disso, nesse dia? Aí fui para lá. Cheguei lá, ela falou, pastor, eu fiz um negócio aqui que o senhor gosta muito. Quem é de mim não doce. Quando eu cheguei na mesa, que eu olhei, eu falei, cara, cheguei a chorar. Até hoje, quando eu me lembro. Quando eu me lembro, porque a gente vê o agir de Deus, o detalhe. Tudo. O risoto estava lá na mesa. Quem falou para ela? Com ovinho, com tudo. Aí ela ficou me olhando, que eu fiquei assim, né? Aí foi o que eu contei para ela. E depois eu contei para esse amigo meu, ele falou, rapaz, que negócio é esse, cara? Eu falei, sabe o que é isso, cara? É fé. Isso é fé. Deus trabalha através da fé. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Quando a gente pensa que perdeu alguma coisa, você não perdeu nada. Deus prepara tudo. Comi o risotão lá, melhor do que o do Siri, porque eu estava ali tranquilo à vontade, eu podia comer à vontade, que eu não ia pagar nada, ia comer direto, igual um louco. Comi pra caramba, depois contei pra ela, ela chorou também, porque foi usada sem saber de nada, porque ninguém sabia. Eu saí da audiência e fui direto pra casa, não falei nada com a minha esposa, só falei que a gente ganhou a audiência, ganhou o processo. E aí, Deus faz isso. Então, o que eu quero dizer com isso?
fortaleça a tua fé. Continue acreditando que Deus é o Deus do impossível. Tudo aquilo que a gente olhar, você vê que é impossível, que é difícil, mas eu estou orando e não está dando certo. Vai para o sacrifício. Ora e sacrifica. Ora e jejua. Ai, pastor, aquele cafezinho, é esse mesmo que tem que tirar. Não se faz jejum daquilo que não incomoda. Ah, pastor, eu vou fazer de televisão. Não vou ver mais Jornal Nacional. Hoje eu não vejo há mais de 3 anos, 4 anos, sei lá. Não faz diferença nenhuma. Fazer de comer, mas ninguém gosta de comer. Eu sei que crente não gosta de comer, porque eu também não gosto. Mas a gente, quando fala negócio de sacrifício de comida, a gente quase morre. Antes de parar, já está morrendo. Né? Então, o sacrifício é exatamente isso. Ora e sacrifica alguma coisa. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando a gente faz isso, a coisa muda. Porque a gente mostra para o inimigo que ele não tem poder sobre a nossa vida. Que ele não está no controle da situação. Quem está no controle da situação é o Deus que nós servimos, que ele é poderoso para curar, para restaurar, para renovar, para fortalecer, para libertar e para salvar. Esse é o Deus que a gente serve. E quanto mais a gente acredita nele, mais ele faz. Por quê? Porque como a mesma Bíblia diz, tem muita gente olhando para nós. Muita gente. E eles estão olhando para o resultado. Eu sempre disse aqui uma coisa, eu vou ficar repetindo toda a vida. Desobediência e rebeldia gera consequência. E ninguém vai arcar as consequências por você, você que vai arcar. Obediência e dependência gera resultado. Resultado da parte de Deus. E o resultado sempre é bom. Ninguém faz uma conta de matemática e fala assim, a consequência é essa aqui, ó. Não é consequência. É o quê? Quando você faz a conta, é resultado. Não é consequência. Então, a gente precisa colocar algumas coisas na nossa mente. Para quê? Para criar dentro de nós, no nosso coração, a certeza de que o problema que você está passando hoje foi igual Jesus falou. Quando disseram para ele, Lázaro está morto. Teu amigo está morto. E ele, na maior tranquilidade, falou, está tranquilo. Aquela enfermidade não é para a morte. Aquela enfermidade é para a glória do meu nome. E o que aconteceu? 4 dias depois, Jesus chega lá. Lázaro, vem para fora. Aí o cara morto há 4 dias, fedendo já, que eu imagino. Sai de lá de dentro andando e vem. Quem foi glorificado? A morte venceu? Perdeu. E o nome de Jesus, de Deus, foi glorificado através de Jesus. E é o que Ele quer. De mim e de você. Que o nome dEle seja glorificado. Através de mim, da minha vida, da tua vida. Eu botei um vídeo hoje no grupo, que eu recebi de um amigo. Não sei se alguém viu aqui. Quem lembra do Rei Leão? Lembra quando o Simba caiu? Né? Ele fez uma colocação perfeita ali. Simba caiu, teve que fugir. O tio Scar sumiu, que matou o pai dele. E ele saiu dali, teve que desacreditar que ele era um leão. Chega lá, acha aquele suricato e o Bumba, né? O Timão Bumba. Aí eles devem ter olhado para ele e falou assim, rapaz, esse leão vai querer comer a gente. A gente tem que convencer que ele não é um leão. Olha isso. A gente tem que convencer que ele não é um leão. E aí convenceram que ele não era um leão. E aí começou a andar com eles, né? Comendo larva. O leão comendo larva. Presta bem atenção, leão. O leão comendo larva. Aí foi crescendo, até que aparece aquele macaquinho. Eu esqueci o nome dele. Que deve ser um pastor, porque tinha um cajado na mão. Né? Aí o macaquinho faz o quê com o Simba? Ô Simba, tu tem que voltar lá, tu tem que
Meu irmão, tu é um leão, tu tem que crescer. Ou o Simba deve ter, né? Não dá para mim é difícil, não tem como, não vou conseguir, não tem como, não vou encarar isso. Ele pega o cajado, pau na cabeça do Simba. Aí parece que o Simba acordou para a vida e o que ele fez com aquela cajadada que ele deu na cabeça dele? Ele despertou o leão que estava dentro dele. É o que Deus às vezes faz com a gente. Faz comigo e com você. Às vezes tem um leão adormecido dentro da gente. O inimigo o tempo todo vai querer mostrar para mim e para você que nós não somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós não vamos conseguir aquilo que Deus diz que é nosso. O tempo todo o inimigo está falando para a gente que nós não vamos vencer. Mas a gente tem que acreditar no que está na Bíblia. Nós fomos chamados para sermos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Fé é um negócio muito importante, muito bom, porque ajuda a gente. Nós sabemos da nossa fragilidade, nós sabemos da nossa insignificância, mas através da fé em Cristo Jesus, nós somos uma potência. E quando se unem 3 ou 4 dessa mesma potência em oração, o resultado acontece. O resultado é um resultado positivo. Então, vamos estar sempre unidos. Não tenha vergonha. Eu conheço gente que morreu porque estava doente e não pediu a igreja para orar. E pior ainda, gente que estava na mesma igreja, que pessoas foram curadas da mesma doença. Essa pessoa morreu. Porque não pediu a igreja para orar. Os outros pediram. Então, eu falo, não tem que ter, não tem que ter vergonha, porque o pastor é pastor, não tem problema não, pode pensar. Ih, pastor, mas vamos pensar que o senhor está em pecado, porque o seu neto ficou doente lá atrás, agora a sua neta está doente. Estou nem aí. Estou nem aí com o que vão pensar. Se orar e pensar, não tem problema nenhum. Está orando, tá bom, vamos orar. Deixa pensar que está errado, deixa quieto, não se preocupa com isso, porque o inimigo usa isso para tentar enfraquecer a gente. Não vou falar não, porque todo mundo vai pensar que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou não sei o quê. O meu espelho é Jó. Foi onde Deus me ensinou a lidar com situações ali num sábado. Eu não li não, eu examinei aquele livro inteiro, todos os capítulos. Está na minha mente a história, na minha mente. Jó era um cara íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 características. E Deus falou para o diabo, a apresentação, está vendo lá? Meu servo Jó. E olha o que aconteceu na vida dele, perdeu tudo, mas recebeu tudo de novo. Não teve medo, não teve vergonha, botou a fé em prática. A mulher, hoje eu falei para a mulher de Jó, larga esse teu Deus e morra. Ele olhou para ela e falou, tu está falando igual uma maluca, tu está louca. E continuou firme. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro da peleja, dentro da tragédia, dentro do sofrimento, dentro da dor, ele estava glorificando o nome do Senhor. Isso para Deus não tem preço. Não tem preço. Então, continue firme. Continue adorando, continue buscando. Continue com a certeza e a convicção no seu coração de que a situação que você está enfrentando hoje, se está enfrentando, é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque tem saída, porque tem solução, tem resposta. Agora, o que eu preciso fazer? Não sei. Busque Deus, sacrifica e fala para ele, Senhor, estou sacrificando porque eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo.
o Senhor está me olhando. As coisas vêm na mão. Quando Deus falou para Davi, o reino vai ser teu. E aí vieram com um conselho para ele: mata Saul, vamos adiantar esse negócio. Mata ele. Ele falou: você é louco, cara. Se é meu e Deus me deu, Deus vai colocar na minha mão. Se o resultado da situação está na tua mão, busque direção em Deus para saber de que forma, como é que você precisa fazer para o resultado chegar, e ele vai chegar. Às vezes a gente toma algumas atitudes já ajudando, falando para Deus: eu estou aqui, Senhor, me coloquei à disposição, não é nem comigo, mas eu estou buscando, me ajuda, me orienta, me fortalece, me renova. Vamos orar pelos pedidos de oração? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus amado e santo, queremos entregar em tuas mãos esse pedido de oração, Senhor, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Tenho certeza, Senhor, que a tua presença é poderosa nesse lugar. O Senhor conhece cada um desses pedidos, conhece essas pessoas, sabe a necessidade dessas pessoas, e nós cremos, Deus, que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada um deles, e que dentro de pouco tempo eles vão estar aqui conosco, agradecendo, Senhor, pelo grande milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelo culto dessa noite. Queremos agradecer, Deus, pela tua presença, pelo teu ensinamento. Nos renovou, Senhor, a tua palavra essa noite, nos alimentou. Temos certeza que vamos sair daqui de forma diferente, com a nossa fé renovada, fortalecida, de pé, Senhor, porque sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada, Pai, nos livre de todo mal, de todo perigo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite. O tempo se acabou. Diz mais o desta vez teu presente virá. Não desistir, possível Deus, as causas impossíveis, as horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estará. No vale, no deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão. Eu sigo ao Deus das causas impossíveis. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não diz mais o que é o que dizem. Não tem fazer parar. Não me incomodes mais, meu Senhor. Pois esta
ouvi